Oficialmente, Pepa agora não é mais o técnico do Sport e nem devemos mais conversar sobre o trabalho de Pepa. Estava aqui anotado, vou deixar do canto, mas vai servir de inspiração. Quem poderia ou pode ser o técnico do Sport? Finaliza teu raciocínio, querido, para a gente falar com a torcida aqui. E já digo Eduardo Batista. Bom, 2. Aliás, né, eu já venho dizendo há muito tempo. Mas eu vou concluir meu raciocínio. Como pensamos igual, aí já faço a ponte para o porquê de Eduardo Batista, na minha opinião. Tá certo? Então, essa coisa de filhinha do perdão só afasta o torcedor. Porque, gente, o cara que está lá na direção, o cara que está numa função diretiva de um clube como o Sport, ele precisa entender o seguinte, que o torcedor é tudo menos burro. O torcedor não é burro. Tá certo? Então, se o torcedor não é burro e ele está vendo o futebol e ele entende o que está acontecendo, então eu preciso entender que em alguns momentos eu vou estar errado. E o grupo que foi montado é um grupo que não dá confiança. Algum de vocês, torcedor, meu querido torcedor, minha querida torcedora, algum de vocês confia nesse grupo? Quando esse grupo entra em campo para poder disputar uma partida com a camisa do Sport na Série A, eu não acredito. Agora, eu espero, sinceramente, que o próximo treinador, que no caso, eu gosto do trabalho de Eduardo, certo? E aí é uma intuição minha. Eduardo está fora do mercado, assim, né? Ele está parado. Recente, né? Recentemente. Eduardo é tudo menos besta, ele conhece o esporte, com certeza ele segurou ao máximo qualquer outra proposta, porque ele sabia que em algum determinado momento o esporte ficaria sem treinador. Então eu acho que agora cabe à diretoria do esporte o mínimo de inteligência, o mínimo de humildade, sem vaidade, e ir atrás do profissional, certo? Eu iria, tá certo? Porque, assim, quais as qualidades que eu vejo em Eduardo? Eduardo, ele tem um estilo de jogo menos espaçado, um grupo mais próximo, certo? Então, você tem ali um menor espaço para o adversário e, consequentemente, você consegue não sofrer tanto. Só que não basta só trocar o treinador. Trocar o treinador é uma parte na engrenagem. Na janela a gente vai ter que contratar. E jogadores terão que deixar o grupo. Porque, por exemplo, sinceramente, eu não, né? De Plácido Lobato, eu não ficaria. Não, de Plácido e Lobato já foram, né? De Plácido, inclusive, ele conhece mais as praias do litoral pernambucano do que o centro de treinamento do esporte. Né? Lobato, ele é bom para competições de baixo nível técnico. O problema... No ano passado, a gente já dizia isso, lembra? Que a gente não renovaria com o Lobato. Bom, mas como o contrato dele era até maio, não tinha renovação. Muitos aqui achando que era implicância minha, mas ele não provou para mim de Série A nem o ano passado, nem está se provando agora. Mas Lobato tem uma questão de contrato e bora ver, né? Isso é comum dentro do quesito aí de futebol, mas também é um tiro no pé, porque o menino estava, né, fazendo gol e quando faz gol, mesmo contra times considerados pequenos, né, com pouca esforço, né, vamos dizer assim, para fazer o gol, e que não é a função dele necessariamente. Ele é atacante, mas é um cara que joga pelas beiradas. A gente está vendo aqui de novo os melhores momentos da partida. Então, para quem está entrando aqui agora, é oficial. Pepa não é mais técnico do esporte. E nós não estamos debatendo, você não está vendo a reprise, não. É porque os argumentos usados por mim há 3, 4 rodadas atrás é o mesmo de agora. Já estava demitido, né? Modo de falar,
e dando vez, vamos ver, bora ver. Sander. Foi para o esporte. Puta merda, eu pensei que nunca ia dizer uma frase dessa. Para esse campeonato brasileiro, para o futuro do esporte, talvez, a derrota do esporte hoje foi um grande negócio. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu não tô dizendo... Nesse momento, na sala do Maracanã, coletiva do presidente. Quer ouvir? Bota aí, bora ouvir. Vamos nos reunir ainda hoje, e possivelmente amanhã também, durante a manhã, traçar esse perfil, né, de qual treinador a gente vai buscar. Nós vivenciamos um momento, né, no futebol brasileiro de uma certa escassez de treinadores, né, mas nós precisamos substituir o mais rápido possível a atual comissão técnica. No que diz respeito ao esporte, né, e ao momento, de fato a substituição ela se dá em função da urgência de a gente reagir no campeonato, né? Terminando aí a 7ª rodada, continuamos lá embaixo na tabela. Isso incomoda não só a nossa torcida, mas todos nós dirigentes. E o Sport é um clube grande, um clube com uma torcida também muito, muito exigente. Por isso mesmo a gente vai atrás, né, de um técnico que tenha o perfil do nosso clube, do nosso elenco. Então, ao lado do vice-presidente Guilherme Falcão, do diretor executivo, o André Figueiredo, a gente deve anunciar aí o mais breve possível. Presidente, boa noite. Então, você acabou de falar que pretende manter o mesmo padrão que o Sport estava seguindo no técnico, ou seja, o mesmo estilo. Outra coisa também, nessa última semana, acabou tendo uma cobrança da torcida no CT, isso teve influência na sua decisão? Teve um prazo, assim, para Pepa ser demitido? Como foi que chegou a essa decisão em si? Primeiro, respondendo a primeira parte da pergunta, de fato a gente tem um elenco, né, a gente tem um estilo de jogo já montado, não faz nenhum nexo a gente trazer um treinador que não tenha, né, um perfil semelhante ao elenco que nós temos. E com relação à pressão de torcida organizada, isso não tem nada a ver, não. Realmente é uma avaliação interna, do ponto de vista técnico e motivacional mesmo, né? A gente quer que o elenco, né, se motive, quer dar uma nova... A gente sabe da qualidade do nosso elenco, por isso mesmo a gente resolveu fazer essa substituição. Presidente, boa noite. Qual o recado o senhor tem para a torcida? O Sport tem 7 jogos no campeonato, são 5 derrotas e 2 empates. Qual o recado que você tem para a torcida para a continuidade do campeonato e não que venha um novo rebaixamento? Bom, o recado que eu posso dar ao nosso torcedor, né, sempre fiel, exigente, é de que não faltará, né, empenho nem meu, nem da nossa diretoria em sanar o mais rápido possível essa lacuna, né, a ausência de uma comissão técnica. A gente vai ter que correr atrás, né, não estou aqui para esconder nada, né, até porque não tem porquê. A gente vai ter que correr atrás, né, dos resultados e, enfim, acho que, repetindo até o que eu disse anteriormente, nós temos um elenco bom, qualificado, né, o que está faltando algo mais que possivelmente o novo treinador, assim que for contratado, poderá trazer esse novo alento para a nossa equipe. Mas quero dizer à nossa torcida que não faltará empenho nosso de reestruturar, né, o departamento técnico do clube, e no meio do ano a gente, se houver necessidade de a gente fazer mais alguns investimentos, nós iremos fazer. Reestruturar departamento técnico? Eu não entendi. Eu não entendi isso, não. Departamento técnico é a galera que vai dar essa assistência, né, ao novo técnico do Sport. Deixa eu falar algumas coisas que eu obrigado aí, viu, meu querido, por você estar atento, né, e trazer o que seria a coletiva do Pepa, mas foi Yuri Romão
né, dando satisfação sobre o futuro técnico do esporte. Algumas coisas me chamam a atenção dentro do contexto do futebol, algumas não, poucas, mas assim, do que aconteceu agora. Primeiro, deixá-lo durante tanto tempo e demiti-lo no vestiário. Dentro do futebol, inclusive o último que aconteceu isso, ficou puto da vida, me perdoem a palavra, que foi Luxemburgo, que foi demitido ainda no vestiário pelo Gustavo Dubé. E todo mundo dentro, né, dos bastidores do futebol achou aquilo, né, porque, de fato, o é. Né? A ação de demitir um técnico no vestiário não é considerada interessante hoje. Então, veja a pressão que estava, né? E não estou dizendo nada, estou chovendo no molhado aqui, mas mesmo defendendo a tese de continuidade dele, vou observar, o Sport demite o técnico Pepa ainda no Maracanã. Oficialmente, o presidente do Sport falou aqui agora do Maracanã, ele não está em Recife, nem poderia. Outra coisa, pelo que eu conheço de Yuri, pelo que eu conheço de futebol, eu não posso imaginar que já não tem um técnico. Há 3 semaninhas para cá. Eu cheguei a comentar na live da manhã, o Sport já está, né, essa tendência de já estar olhando o mercado. Literalmente, eu não coloquei expressamente, até porque não estava. Mas eu não duvido, mas daqui a 2 dias está aqui. Será que amanhã a gente tem plantão? Pode ser, cara, porque o próprio... Porque deveria, viu? Deveria. O próprio presidente do Sport, ele quebra uma sequência de trabalho de que, dentro do futebol, demitir um treinador, veja só, demitir um treinador dentro de um vestiário ou dentro do estádio ainda, sem nem ir para o hotel, ou voltar para Recife, dentro do contexto profissional, de jogadores, técnicos, essa coisa toda, é uma situação assim que não é de boa prática. Vamos colocar. Como eu falei aqui do Luxemburgo, o Luxemburgo saiu pipocando. Bote à mesa qualquer pessoa com ele, menos Gustavo Dubé. Né? Um abraço para Gustavo, inclusive. Eu não posso imaginar... Gente, como é que eu posso dizer para vocês não dizerem que eu estou cravando, velho? Eu também não falo aqui do falar, né? Vocês sabem. Claro. A gente entende aquela coisa, eu não posso abrir a boca, eu não posso insinuar, né? Insinuar todo mundo pode. Ou seja, meus amigos, quem vai dizer sou eu. Amanhã tem plantão. Não necessariamente. Mas que o Sport, há umas 3 semanas para cá, está de olho no mercado. E não é difícil imaginar isso. Por mais que olhemos para o presidente dizendo, está garantido, bora observar a partir do Campeonato Brasileiro. Sandro, estava-se sim olhando o mercado. Agora, eu vou te fazer uma pergunta em cima disso que você está dizendo. Eu souber responder. Para você não perder. Não, mas veja, não é um erro primário. É um erro primário. Se condicional, se o esporte hipoteticamente estaria olhando o mercado há 3 semanas, por que esperar a merda virar boné para poder resolver a parada e não ter resolvido antes? Eu vou te responder com o que eu acho, o que necessariamente pode não ser o retrato da realidade, tá? Acreditava-se ainda que Pepa conseguiria reverter o quadro. Acreditava-se ainda que futebol é muito cíclico, né? Por exemplo, a gente estava falando até então aqui de um primeiro tempo equilibrado, onde o Sport, com 2 jogadas, fez um gol. Aproveitamento de 50%. Fora de casa, contra o Fluminense, o lanterna do campeonato. Alguém aqui vai dizer que o Sport hoje mostrou uma certa... Porra, identidade é muita coisa para eu dizer, essa palavra é muito forte. Mas mostrou uma mudança do que se vinha, a pressão, mas mudou. Claro que mudou. Alguns minutos. Sim. Nuances.
Mas a gente está jogando contra o Fluminense, até então o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, aquele momento, antes da vitória, e nós os lanternas com todas as falhas que nós temos aqui. Mas voltando para a tua resposta, acreditava-se, e isso é informação, claro, e todo mundo viu, piamente que ele poderia render. Acreditava-se, eu lembro, eu falei isso aqui, era informação naquela época. Não vai ter contratação agora, porque acredita-se que esse elenco, tal, vai se fazer teste. Né? Para observação, eu usei a palavra. Não estou dizendo que estava certo ou errado. Eu até acreditei que o elenco iria render alguma coisa. Né? Agora, para disputar 10º para baixo. Então, minha expectativa, acredito da maioria da torcida rubro-negra era essa. Era e é ainda, enquanto a gente não souber o técnico, enquanto não houver contratações. E eu acho mais que tem que acontecer mais coisa. Mais coisa, que não vai. Mudança também na diretoria de futebol. Porque quem montou esse time tem que também ser criticado. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? De jeito nenhum. Tem que criticar. Porque a gente não tem lateral direito. Porque, vamos lá, Hereda é um cara esforçado para Série B. A gente precisa de a gente precisa de zagueiro, a gente precisa de laterais, zagueiros, laterais. Porque quando eu chego ao ponto que eu digo volantes, quando eu chego ao ponto que eu digo Chico e João é a única dupla de zaga que funciona, o restante não funciona. Logo, eu tenho 2 zagueiros num elenco de Série A. Quando eu vejo hoje Chico, por mais que eu queira, goste dele, gente boa demais, pesado, falhando na zaga, e etc, a gente só tem um zagueiro, que é o João Silva, que não diria unanimidade, mas é quase perto disso com o torcedor. Quando eu digo para você que a gente precisa de laterais, direito e esquerdo, eu estou falando aqui que Cariús, por mais que eu goste, que manteve um tempo bom danado, rendendo na esquerda e na direita, a gente tem que agradecer a ele. Mas atualmente, Cariús... Aliás, quem é o lateral titular absoluto do time do Sport? E eu não quero dizer aqui... Oi? Não tem, faz tempo. Não tem unanimidade. E eu não quero aqui que ninguém diga no chat, que eu vou ler de novo, liberaram fulano por Juventude e Beltrano, porque aí você está limitando lá por baixo. A gente tem que exigir a contratação nova, de qualidade, de primeira, né? De primeira linha. Quando eu falo que o meio de campo e o ataque, principalmente o ataque, precisa de gente com mais qualidade, porque aí vou opinar, mas é uma opinião que eu vou dar, claro, toda a abertura para quem quer me criticar. Paciência, para mim, não rendeu para mim. Quando você fala em paciência, Sérgio Oliveira, ele está clinicamente em condição, né? Sérgio Oliveira, eu não entendo. Não viajou. Por quê? Eu começo a pensar. Segunda-feira. Eu começo a pensar mal. A minha informação, que eu não errei até hoje, de recuperação, disso, aquilo, outro. Sérgio Oliveira estava de 0 a 10 com a nota 6 ou 7. Mas ele pode ter piorado, concorda comigo? Pode. Concorda comigo? E regredir? Sentiu, tal, aqui, desconforto, coisa que eu valha. Entendeu? Ou eu joguei uma tese aqui. Alguns criticaram construtivamente, contrapondo, de que o Sport precisava tirar Sérgio Oliveira em detrimento de que Lucas Lima tinha que jogar no meio. Entendeu? E isso só aconteceria com um novo entendimento de comando de comissão técnica. E como é que eu ia colocar Sérgio Oliveira no banco desse time? Um cara que é da Europa, seleção brasileira, porque ser da Europa, para mim, da ponto que caiu, não importa não, tem que jogar bola.
vinha jogando bem, mas não marca ninguém. O Sport precisava reforçar isso aí e colocar um cara que já vinha produzindo mais, que é o Lucas Lima. Eu não elimino, isso não é informação. Quando eu não escondo aqui de vocês. Não posso. Mas como é que eu posso imaginar um Sérgio Oliveira no banco? E a minha informação não é que bata não encaixando, aliás, ela encaixa porque segunda-feira eu disse, Sérgio Oliveira está treinando normalmente, fazendo as corridinhas, tá? A gente mostrou um plantão aqui com imagens exclusivas dele correndo, não viaja, né? E está de fora. Como é que eu vou imaginar um Sérgio Oliveira, seleção brasileira, europeu, tal, tampa de crush, num banco? Professor, gente, isso é uma suposição minha, porque eu já vi coisas e coisas dentro de vestiário. E fora dele, eu vi jogador que vinha para ele e pro Arruda. No meio do caminho, o Uber mudou de caminho. Mentira, não era Uber, não. Era a fonte. Mas só para tirar uma onda aqui. Então, cara, futebol tem de tudo. Tem um oficial e um oficioso. Eu não duvido, com sotaque português, pedir para ele, ó, quebra esse galho para mim, porque eu não posso te botar no banco, mas ao mesmo tempo eu não posso te colocar como titular agora, porque ele está precisando assim, assado. Aí o Gajo concordou. Então, professor, estou machucado. Ah, Alessandro, isso não pode acontecer, não sei o quê. Gente, aconteceu muita coisa no futebol e é oficial ou oficioso. Isso é uma teoria minha. Uma teoria minha. E eu não iria no banco desse time aí, não, porra. Aqui para nós. Vamos defender o Sérgio Oliveira também. Quebra esse galho, professor. Mas pro banco, porra nenhuma. Sérgio Oliveira é banco de quem? Não, banco de quem? Não é banco. Agora, vai botar onde? Falso 9? Até a galera tá colocando aqui falso 9. Eu tô na encruzilhada. Eu tenho uma grife que eu não posso botar no banco e, ao mesmo tempo, eu tenho que pedir a ele, poxa, fica em Recife, recondicionando, fazendo o melhor, né, etc. E não necessariamente houve isso, mas recondiciona mais, entendeu? Mussum. Pronto. E a gente bota Lucas Lima, e fez o time que o torcedor do Sport hoje achava que ia ser o time. Aqui a gente só errou uma posição na escalação, vou repetir, que foi no lugar do não que eu concordasse, tá? Não que eu concordasse, e nem o Sombra, mas foi a escalação do Lobato no lugar do Atêncio. Aliás, o Atêncio no lugar do Lobato. Porque eu não imaginava nunca que Atêncio está fora de ritmo. Atêncio não tinha pulmão para jogar mais do que, sei lá, 30 minutos, porque provou-se não está ainda, e com toda certeza do mundo. Então, eu estou falando demais, eu queria que você falasse também aqui, até contraponto, viu, gente? Eu estou opinando aqui, falando, tem informação, mas eu posso ter equivocado também. Vou ler os comentários, mas eu queria ouvir você agora, meu querido Kennedy, que você defendeu também o Eduardo Batista. O Eduardo Batista. Porque eu tenho muito viva na minha mente a forma de Eduardo jogar. Tudo bem que, beleza, né? 10 anos atrás, 11 anos atrás, muita coisa aconteceu no futebol, mas é porque é uma característica que o esporte nos últimos 2, 3 anos ele não tem, que é diminuir o espaço entre os setores do campo. O esporte é um time muito espalhado. Quando você tem um time muito espalhado e jogadores que não têm, alguns não têm perfil de marcação, que não dão uma carreira para ninguém, certo? A coisa fica mais complicada ainda, tá certo? É um time que este time até então, um outro problema sério que Nilson coloca aí, né, no comentário, José Nilson, a gente tem laterais limitados, certo? Bastante limitados, né? A gente precisa, né? Valeu, Foquinha, quem não tá, né? Quem não deu like, deu likes a menos, gente. O like é pro canal, pro trabalho, não é para a derrota, não é para presidente, diretor, nem jogador não, viu? Vamos dar like aí, galera. Por gentileza. Então, a gente tem laterais muito limitados, bicho. No segundo tempo, a coisa... E além disso, tem uma coisa.
O DNA deste grupo, eu não sei se é o DNA só dos jogadores ou a impregnação do trabalho nos jogadores, eu não sei. Eu também não vou fazer essa futurologia toda. Mas é um grupo derrotado. Cheirando derrota. Cara derrota. Bicho, o segundo tempo inteiro. Quando teve o pênalti, que para mim, o pênalti foi anulado porque o jogador, ele se projeta. Ele vai caindo, entendeu? Mas há duas falhas da porra ali de zaga. Não, as falhas eu nem comento. João puxando. Rapaz, você puxar o jogador dentro da área, parece que o jogador, ele toma decisões dentro de campo que velho, ele, às vezes, as ações que ele toma não são diretamente relacionadas com o esporte que ele pratica. Porque, porra, tu tá dentro da área, tu vai puxar o cara num jogo televisionado, com VAR, só sendo burro, entendeu? Então, quando o esporte se livrou do pênalti, eu não fiquei com a sensação de, ufa, temos uma possibilidade de ganhar. Mas eu fiquei esperando a próxima falha, certo? Porque o esporte ia falhar, né? Eu tinha essa convicção de que o esporte viria a falhar, e eu estava olhando para o relógio constantemente, torcendo, dizendo, rapaz, vamos acabar esse jogo, pelo menos para o final de semana não ser tão triste, entendeu? Mas aí, na última jogada, né, laterais fracos para atacar e fracos para defender, que no caso não foi nem o lateral aqui, foi o volante lá, o Duqueiroz, né? Que eu nunca vi o volante que chega só para cercar, né? É o arame liso, ele não vai para tomar a bola do oponente. É isso que eu reclamo do esporte há tempos. O esporte, ele não é um time, né? Mais uma frase de efeito que eu falo sempre e que sempre se repete: se fossem dois carros, o time adversário é um carro na quinta marcha e o time do esporte é um carro na segunda marcha. A lentidão, certo? Jogadores ali posicionados, pronto, é um bando posicionado. É um bando posicionado, tá? Então lá, as linhazinhas todas certinhas. Se você olhar em momentos, você vê as linhas certas. Mas ninguém marca ninguém, porra. O cara chega, ele toma a decisão atrasada em relação ao adversário. O adversário parece que tem mais vontade de ir em busca da bola. Então, é trabalho técnico novo, trabalho tático novo que vai precisar ser colocado nesses jogadores. Junto com junto com esse trabalho novo, vai se precisar fazer uma cobrança a esses jogadores. E aí não é só cobrança, tá? Porque o treinador, quando ele chega, ele tem que mostrar ao grupo que o comando é dele e que ele vai tomar atitudes. Alguns jogadores não podem, tem que começar a pegar a cabeça. Eu me lembro muito, né, de uma ex-professora que chegava e dizia assim: olha, eu vou pegar um aluno aqui para servir de exemplo de como eu quero as coisas. Então, alguns jogadores vão precisar ser os exemplos. Por exemplo, eu não concebo, veja, eu não lembro qual é a pessoa que disse assim, não sei se foi Geninho, não lembro quem foi, que disse assim, olha, não tem um jogador ruim no elenco, porque em algum determinado momento você vai precisar dele, você vai quebrar a cara. A gente não pode, gente, pelo amor de Deus, pega Arthur Souza e diz assim: ô Bragantino, obrigado, tchau. Pronto, tá devolvido, quero mais não. Não, quero mais não. Mas o erro não é nem do guri, é quem trouxe. Certo, ok. Aí é que eu digo, fila do perdão, quem tem que entrar é quem traz, não somos nós. Certo? Na fila do perdão. Por isso que eu digo, tem que ficar calado. Se é para falar besteira, cala a boca, trabalha em silêncio. Gosto muito dele, mas foi muito infeliz nessa frase. Não, ele... Como pessoa, né? Tô falando. Mas... foi horroroso nessa frase. Horroroso. Entendeu? Então, assim,
Nós estamos, Alessandro, e você quando fala que a derrota de hoje, ela pode ter sido boa no final da temporada, benéfica, porque exige mudança. E para mudar, você tem que ter duas coisas: humildade para reconhecer que erra e coragem. Eu espero, sinceramente, que a diretoria, que a análise de desempenho... Porque, gente, outra coisa. Carlos Alberto, veja bem, gente, eu não tenho software de análise de desempenho. Minha análise de desempenho são as redes sociais. Quando Carlos Alberto foi ventilado para vir para o esporte, se você olhasse as redes sociais, os comentários da torcida do Botafogo, a galera abria a boca para dizer assim: eu pago a passagem. O lateral, como é o nome dele? Matheus Alexandre, o maratonista. Quem acompanhou a gente aqui, quando ele foi contratado, a gente falou, porque eu e Sombra, a gente conversando, aí Sombra disse para mim: rapaz, eu tenho um amigo, enfim, não vou, né? E disse assim: vocês estão lascados com esse cara aí em Recife. Aí eu disse: bicho, Sombra, vamos deixar o cara entrar em campo, velho. Alguns treinos eu vi e, porra, treino é treino, jogo é jogo. Até comentei. Tem uma velocidade, passadas altas, lembrar não é igual. Macaé, o saudoso Macaé, 1987, 88, 87, que ele faleceu, né, depois de acidente indo para Caruaru, e cheguei a treinar com ele, marcar o negão, mas não consegui marcar, não. Mas a gente já tinha esse tipo de informação. Mas aqui, é claro, a gente tem que esperar. Eu vi um comentário aí. Qual a capacidade que você tem de comentar sobre o Sérgio Oliveira? E não estou entendendo com uma pergunta desafiadora para me comprometer, nada, não. É uma pergunta curiosa mesmo. Eu vi treinos e eu não preciso de ver treino para saber que Sérgio Oliveira é um puta de um jogador, gente. Quantos jogos ele fez? Porra, me pegasse aqui. Opa, pegou uma porra, né? Mas assim, eu vi treino onde elogiei batida de falta do Sérgio Oliveira e do Atêncio. E estranhei no Campeonato Pernambucano seu paciência pegar a bola para bater uma falta, que a falta até hoje, a bola está por cair lá pelo Sertão, quiçá pelo Chile, que foi contra o Pôr do Sol, né? Então, além do que Sérgio Oliveira trouxe no futebol, que né, é uma grande referência, eu vi treinos e eu vi um diferencial enorme dentro de campo. Agora, quem iria marcar para ele estar dentro do time? Aí é que estava o problema. Que depois Rivera chega, depois Lucas começa a mostrar, né? Se mostrar para o Brasil e para o mundo. E eu cravei aqui. A volância desse time é Rivera e Zé Lucas, quando ele voltar. Né? Não, é porque é guri, porque é isso, que é aquilo. E se tornou... uma verdade absoluta aí dentro da torcida do esporte, que Rivera e o Zé Lucas. A gente está agora numa situação que é a seguinte, isso é uma opinião minha. Se eu imaginar que agora já não tem um técnico contratado, né, eu tenho que criticar a questão do planejamento. Já é criticada, que a gente criticou, mas assim, é pouco provável, na minha cabeça, tá, gente? Eu imaginar que Yuri demitiu um cara que ele estava segurando a peteca do cara, segurando a peteca, aí demite dentro do vestiário, no Maracanã. Então ele quebra esse cordão umbilical com o técnico que ele estava protegendo, no sentido de vamos esperar, bora esperar. E há 3 semanas que ele está nessa, e eu estou dizendo aqui, ele já caiu. O técnico já caiu, já está fora do esporte. Só que ainda não está oficial. Então, não acredito, é uma opinião minha, em cima das minhas conversas de bastidores, aqui, ali, lá, colar. Eu não acredito que o esporte já não tenha um técnico. O que está faltando é um acerto, é o contrato assinado, fulano, pega o avião, toma passagem, venha, que deve acontecer aí em 2, 3 dias, estourando. Eu também, porque o presidente deu entrevista para os colegas do NE45, pessoal, aí como sempre se queixa da imprensa de vez em quando, ele tem uma raivinha da imprensa porque a gente critica.
O cara deu uma entrevista dizendo que tem gente que não entende de futebol. Mas ele está falando ali, desses guris que fazem um canal e quando ganha é seleção brasileira, é a seleção do mundo. Quando perde, caralho, que time merda, que puta que pariu. Mas assim, essa galera que influencia. Mas aí é o que eu digo, Alessandro, a mesma fala que eu boto para Guilherme Falcão, eu boto para o presidente do esporte. Se é para falar besteira, cale-se. Por que não te calhas? Por que não te calas? Repita comigo. Por que não te calas? Por que não te calas? Não, por que não te calas? Vai. Por que não te calas? Vai. Entendeu? Então cabe para o presidente também, porque, veja, ele fica nesse negócio, né? Nessa coisinha de, não sei o quê, né? Querendo sempre pegar uma rusguinha com a imprensa, vai fazer o trabalho que o negócio já não tá bom. E aí Pimentel bota uma coisa, Pimentel, aquele abraço, viu, querido? Vamos ver agora quem é profissional. Pois é, Pimentel, pois é. Agora a gente vai ver quem é que tá no projeto e quem não tá, certo? Porque o voo da TAP veio cheio. Esse é outro ponto. Existem contratos assinados. Sérgio Oliveira, até o final do ano, ele tem, no final do ano, o direito de dizer quero ficar ou não. Tá lá, tem uma cláusula. Sem pagar nada, de nada. Mas a gente sabe que saindo um técnico que veio de Portugal com os seus, né? Por mais que seja Oliveira, João, etc, perde um pouquinho dessa força. Ou joga bola, ou faz, ou... Se bem que, quem é que não quer um Sérgio Oliveira no elenco? Quem é que vai botar esse cara no banco? Aí tem que ter inteligência. Aí tem que ter inteligência. Perfeito. O próximo treinador, ele precisa vir sabendo, eu tenho jogadores com capacidade técnica. Só que como é que eu vou usar esses caras? Esses caras eu não posso usar para tá marcando ninguém. Eu tenho que usar na frente, porque a minha frente não resolve, não foi resolvendo o jogo até agora. Eu tenho uma tese que eu falei aqui já, inclusive vou reforçar de novo. Gente, tem like aí faltando, bora dar like aí, ajuda o canal, porra. Se estiver ao vivo e depois, quando terminar a live. Cara, uma formatação de elenco, eu não posso olhar para um elenco, por exemplo, Pepa, português, me pega X jogadores e traz para cá. Em Portugal se joga uma vez por semana. A qualidade do treino é totalmente diferente. O clima é diferente. O da gente é quente e úmido, que é terrível. Terrível. Eu estava no Chile aqui há pouco tempo. Isso que vocês estão vendo aqui de suor, porra, não tinha. Eu caminhando, um sol da porra e não transpirava, porque é um clima que não é que nem aqui úmido. O úmido quente é horrível, abafado. Então imagina o cara vir da Europa para se acostumar. Não, mas se acostuma. Eu que moro no sertão, eu sinto essa diferença. Aqui a gente não soa muito. Soa, mas soa bem menos do que no Recife. Mas beleza, o cara se acostuma fisicamente. Mas culturalmente, e o cérebro, meu irmão, ele manda mais do que o corpo. O corpo aceitou, mas o cérebro não. Isso é cientificamente comprovado. Então, eu tenho essa tese de que não dá para encher de jogadores demasiadamente europeus ou demasiadamente tal. Tem que ter um equilíbrio nesse sentido. E assim foi, eu acredito, com alguns jogadores, para se acostumar, para pegar ritmo, etc. Porque a qualidade de treino é diferente. Não é o mesmo treino na Europa. Particularmente. Mesmo ele sendo europeu, Pepa, não é um treino europeu no Brasil, é um treino para brasileiros, para o futebol brasileiro. Porque se assim não fosse, estaria mais errado ainda. Fala, Kennedy, por favor. Particularmente, o próximo treinador, o maior desafio dele, e deixa esse comentário aí, pode deixar esse comentário de Erlon, porque é uma coisa que eu já venho pensando há um tempo. O próximo treinador, o grande desafio dele será organizar, porque o time é desorganizado. Quando o Erlon coloca aí o 3-5-2, veja, eu tenho que pensar, e aí às vezes eu penso, eu não tenho uma ideia fechada sobre isso, mas às vezes eu penso que o 3-5-2 poderia ser uma possibilidade para esse grupo. Porque, veja, agora é claro, né? Eu vou jogar com 3 zagueiros,
eu tenho que ter pelo menos ali um volante que pegue, né? Eu tenho que ter meus laterais protagonistas, porque tem que ter protagonismo. A primeira jogada do Sport hoje, com perigo, foi por quê? Foi porque Karius resolveu subir. Então, eu tenho que ter protagonismo dos laterais. Agora, eu tenho que ter um meia centralizado, aí Lucas Lima viria, ou outro, porque também Lucas Lima, ele tá meio que no marasmo do time também, né? A gente sabe que ele tem qualidade, a gente sabe que ele tem que ter, ele tem a condição, né, técnica, mas tem que mostrar mais, né? Não está conseguindo mostrar mais porque a comissão técnica não estava conseguindo fazer tirar o máximo dele. Veremos agora com uma nova, certo? Mas eu acho que eu tenho esses pensamentos, né? De, um 3-5-2, será que não daria condições? De a gente tentar pegar o melhor dos jogadores ainda com limitações. Por exemplo, o que seria o melhor de Hereda? O melhor de Hereda é atacar. Então, Hereda, ficou, né? Porque ninguém estava marcando ali, né? Mas só que aí é que tá. Se eu tenho 3 zagueiros, eu tenho que ter o volante ali. Atencio é que estava fazendo, mas veio Atencio fora de ritmo. Não dava para fazer com excelência.